Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 26 de abril, agora na Espanha, 20 horas e 52 minutos, no Brasil, 15h52 da tarde. Gente, eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente startou aqui um Sputnik logo depois que a gente lambeu a base dessa canaleta virtual de alta. Aquela subfigura triangular que estava se formando aqui logo na base, testando, estressando a aresta inferior, deixou muita gente com receio de que a BTC rompesse de forma descendente essa cunha, mas ela acabou respeitando religiosamente e explodiu em direção ao patamar da linha d'água. Agora a gente está testando essa resistência aqui, que foi uma congestão que durou aqui no 4 horas, deixa eu ver quantos candles essa congestão durou. Durou 50 candles no 4 horas. Então, é bem provável que a gente forme aqui, eventualmente, um pullback, uma onda 2 dentro do 4 horas, para depois explodir, eventualmente, em direção a um target que seria de uma onda 3 aqui no 4 horas. Se isso aqui foi uma onda 1, 2, uma onda 3, que levaria facilmente a BTC para cima de 33 mil dólares. De repente, essa onda 3 coincida, eventualmente possa coincidir com o target da nossa onda 3 no diário, que se explodir em decorrência dessa acumulação triangular, vai buscar algo em torno de 36. É possível que a gente dê uma agulhada para aquele patamar de 36 lá no 4 horas. Aqui, como a gente no diário abriu um belíssimo candle comprador com corpo real bastante extenso, fica no radar a possibilidade da gente romper de forma ascendente essa cunha triangular, já que isso aqui está quase virando um Morobuzu. Morobuzu são esses corpos reais mais extensos, como esse que se abriu hoje, cuja principal característica é trazer os irmãozinhos para cima ou para baixo. Quando abre um Morobuzu vendedor, sempre traz uns irmãozinhos para baixo. Quando abre um Morobuzu comprador, sempre eles trazem os irmãozinhos para cima. Se a gente avançar mais meio quadrante, talvez um quadrante a mais, já tem quase 2,5 quadrantes, a gente vai criar um Morobuzu que vai levar os irmãozinhos até 36 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade desviada se mantém com uma belíssima espessura. Fica no radar a possibilidade da gente romper de forma ascendente esse triângulo e explodir em direção a 36 mil dólares. Ali formaria uma onda 4 para depois, numa onda 5, buscar a resistência subsequente lá em 40 e tantos mil dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho. Vocês vejam que basicamente a gente ficou a boa parte aqui da madrugada no Brasil, já era começo da manhã aqui na Espanha, batendo na upper, voltando para VWAP, estressava a upper, voltava para VWAP. Em algum momento, deixa eu inibir aqui o meu indicador, o Lianov Future, e deixar só a banda de VWAP para a gente entender a movimentação da BTC. Aí começou a liquidação dos shortados, a BTC começa a dar aquelas agulhadas. Aí, para poder fechar a posição de quem está no sentido short, é preciso recomprar. E na hora da recompra de liquidação, os bolts de encerramento por liquidação das plataformas, eles agridem o book para cima, comprando o que for preciso para fechar as posições. Aí por isso que a BTC dá essas agulhadas. Ó. Isso aqui foi uma agulhada típica de liquidação. Num primeiro momento, entra a grana dos shortados, que é muito bem-vinda. Aí, num segundo momento, a BTC acumula. Aqui ela parece que está formando tipo uma subfigura triangular. Os fundos estão ascendentes aqui nos 5 minutos, os topos descendentes. Isso aqui provavelmente vai explodir para cima, como numa próxima pernada impulsiva. Agora eu vou botar aquele meu indicador, o Lianov Future. Vocês vejam que eu prognostico aqui a sequência, os sucessivos 50 candles para frente, né? Eu estou tentando prognosticar o futuro. Os próximos 50 candles são antevistos aqui por meio dos osciladores e da banda de volatilidade, que não só eu uso não só a banda de VWAP, mas também o canal de Keltner e a banda de Bollinger. E aí eu prognostico essa movimentação que está parecendo que vai desenhar uma canaleta virtual de alta na próxima pernada.
Na Seara Fática, hoje todos os sinais no copy trading fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Ainda não deu uma entrada segura para ofertar sinais na sala de sinais, no par USDT. No par BTC, o sinal ofertado na sala fechou no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, mais de 100 milhões de dólares foram liquidados, com o preço da BTC avançando para além de 29 mil dólares. Chegou a bater na máxima, chegou a beijar 30 mil, fez 30.020. Em algumas plataformas bateu 30.035. Chegou a bater 30.036 aqui no spot da Binance. Mas enfim, as Bahamas apresentam um novo marco legal dos criptoativos com ampla proteção ao investidor. É o novo normal. E a DEX Exchange, que roda na rede Ethereum por meio da ZK Sync, uma Zero Knowledge Virtual Machine, foi hackeada. Os hackers conseguiram drenar 1,8 milhão de dólares. A exchange descentralizada Merlin, que se vale da Zero Knowledge Virtual Machine da Sync, usando essa sincronização, acabou sofrendo uma exploração no pool de liquidez. O hack ocorreu na manhã dessa quarta-feira, durante a venda pública do token nativo da Merlin. Os devs ainda estão avaliando como vão recuperar esses ativos e solucionar o bug. Por enquanto não tem muitas informações. Eu tentei entrar na DEX da Merlin. Aparentemente a plataforma está normal, mas enfim, eu já tinha feito uso dela. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Reino Unido bloqueou a compra por 69 bilhões de dólares, que é a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. A Microsoft tinha feito uma oferta de 69 bilhões de dólares e, segundo o regulador do Reino Unido, essa compra acabaria colocando a Microsoft numa posição de monopólio sobre essa indústria do metaverso, que eles querem que tenha um início pulverizado. O fato é que o mercado tem essa vocação de polarizadora. Em pouco tempo, os metaversos vão acabar se aglutinando e sendo controlados por poucas corporações. Os metaversos que estão sendo construídos na Web3, em algum momento também vai cair nas graças de uma grande corporação. O fato é que não tem como evitar que esse tipo de mercado acabe sendo polarizado na mão de uma grande corporação. Na Web3 é mais difícil, justamente porque boa parte desses metaversos são verdadeiras DAOs, organizações autônomas descentralizadas. Quando o provedor do código do metaverso na Web3 é uma corporação só, é mais fácil dela ser vendida e ser polarizada na mão de uma Big Tech. Quando é uma DAO, como no caso do Shiberse, onde são os holders dos ativos criptos que vão controlar o destino daquele metaverso, aí nesse caso é mais difícil, porque teria que convencer a comunidade. Mas enfim, fica para registro que a Microsoft não teve a sua proposta de compra da Activision Blizzard aprovada pelo regulador do Reino Unido. E a crise bancária nos Estados Unidos acelera. O governo se nega a salvar o First Republic Bank e a negociação das ações é interrompida. O fato, gente, é que o sistema bancário norte-americano agora, com um player gigantesco como a Apple entrando na jogada, pagando juros nominais na casa de 4,5% ao ano, ou seja, mais de 20 vezes o que esses bancos que estão presos naqueles treasuries que pagam juros quase zerados, nominais quase zerados, juros reais. Até a Apple está pagando juro real negativado, porque a inflação está acima de 5%. A Apple, através do app Apple Card, que só está disponível para os americanos, está pagando mais de 4,5% ao ano. O fato é que está havendo uma drenagem de recursos e é bem provável que na próxima reunião do Fed eles estabilizem a taxa básica de juros nesse patamar, porque senão vem mais quebradeira bancária por aí. E dados concretos dão conta de que a confiança no dólar norte-americano está se quebrando.
De acordo com a instituição SWIFT, que processa boa parte das transações de liquidação transnacional de divisas, o dólar norte-americano ainda é usado hoje para liquidar somente 40% das operações transnacionais de divisas. Isso parece muito, mas é pouco se a gente comparar com a década passada. Até 2013, 2014, a SWIFT informou que o dólar era usado para mais de 52% das transações transnacionais de divisas. As reservas em dólares mantidas por governos estrangeiros também está decaindo. As reservas, segundo o Fundo Monetário Nacional, o dólar norte-americano agora representa 50,8% das reservas estrangeiras mantidas por bancos centrais em todo o mundo, em comparação com 70%, que era o percentual da década de 90. Bancos centrais estrangeiros também estão despejando seus dólares norte-americanos em troca de outros investimentos. Bancos centrais em todo o mundo nunca compraram tanto ouro. Só em 2022 foi comprado mais ouro do que em todo o período, por bancos centrais, do que em todo o período das últimas 2 décadas. Ou seja, gente, o dólar norte-americano, através de dados concretos, está tendo a confiança dele rompida pelo establishment financeiro geopolítico. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Para a BTC isso é muito bom. No intraday a BTC segue aqui desenhando o que parece ser uma cunha triangular que deve se desdobrar numa pernada ascendente. No 4 horas a gente encontrou um platô de resistência aqui nessa congestão. É bem provável que a gente fique dando aquelas agulhadas, formando fundos ascendentes, topos descendentes, desenhando meio que uma subonda 2 no 4 horas, para explodir em direção a uma onda 3, que pode eventualmente até bater naquele nosso target, um pouco acima de 33 mil dólares, que está lá no diário como 36 mil dólares, já que a nossa onda 1 tem que guardar proporcionalidade dimensional com a onda 3 no diário. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.